conversar sobre assuntos de extrema importância aqui no Revista da Cidade. O doutor Eduardo Leite já está aqui no estúdio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Regiane. Como é que tá? Tudo ótimo, mas tranquilo, né? Tá feliz vendo essas manifestações todas Brasil afora? Olha, eu tô satisfeito sim com o que eu tô vendo. Obviamente o que aconteceu em São Paulo, né? Porque em relação às outras cidades, às outras capitais, há de se lamentarem muito, né? Ou seja, as manifestações violentas, aquela coisa toda. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que há quem sustente que é uma manifestação sem causa. Eu diria que essa manifestação ela tem mais do que causas, né? Não é uma causa, mas são várias. E principalmente a indignação. Eu acho que a sociedade acordou, acho que a sociedade está demonstrando de forma pacífica, sobretudo o que aconteceu em São Paulo, e eu acho que está demonstrando, inclusive, que a democracia ainda ela está em pé. A democracia ela não está no chão, ela está em pé. E que as pessoas não estão dormindo, elas estão justamente acordando num momento extremamente importante, né? Eu acho que essa insatisfação geral que nós estamos vivendo nesse momento está sendo justamente o empurrão que todo mundo precisava, né? Para realmente cobrar das autoridades o que elas devem fazer, cobrar dos governantes uma estrutura de país, uma estrutura de vida, porque é aquilo que eu sempre comento aqui. Eu sinceramente, eu estou muito feliz em ver essa mobilização popular. Claro que não estou feliz em ver as depredações, não estou feliz em ver prédio histórico sendo depredado. Aliás, aquilo doía na minha alma ontem, sinceramente, porque eu acho que isso tem que ser preservado. Isso também faz parte da nossa história. A gente não deve jamais agredir um patrimônio público como aquele. Mas eu estou sinceramente feliz com essa mobilização, porque é uma coisa que a gente fala aqui todos os dias. Chegou a hora da gente falar de uma vez por todas. Tá tudo muito ruim, tá tudo muito esquisito. A gente está vivendo, na verdade, a gente sente que a gente está tendo uma sobrevida na cidade todos os dias, né? Apesar disso, eu consigo trabalhar todos os dias. Apesar disso, eu estou saudável. Apesar daquilo, os meus filhos estão indo para a escola. Sabe, são coisas que realmente estão precisando de mudanças. Eu penso que em tempos, a sociedade ela tem que acordar para aquilo que está acontecendo, né? Ou seja, já vem se manifestando, né? Nós tivemos uma manifestação contra o Renan Calheiros, ou seja, mais de 1 milhão e meio de assinaturas foram arrecadadas, foi entregue a petição no Congresso, no Senado, né? Ou seja, não deram importância para aquilo, acharam aquilo uma bobagem, né? O próprio presidente do Senado também fez exatamente dessa forma, ou seja, eu estou me lixando, né? Ou seja, desculpa o termo, mas para a sociedade. E eu acho que isso é uma resposta para todos os políticos, em que pese esse lamentável ocorrido em relação à depredação dos prédios públicos, principalmente a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o próprio Congresso Nacional, mas isso tem uma importância simbólica. Mostra que efetivamente aquilo ainda pertence ao povo, né? É a casa do povo. Então eu acho que existe todo um simbolismo nisso, toda uma importância aonde a sociedade ela vai lá e fala, isso aqui pertence a mim, né? Eu acho que isso é importante. Bom, a gente percebeu que, na verdade, essas manifestações aconteceram em muitas cidades. Foram mais de 20 cidades, né, doutor Eduardo? Foram em inúmeras capitais, não só no Brasil, né? Hoje mesmo tem ocorrido, hoje a Austrália já se manifesta, já estão realizando manifestação. Nova York, você tem em Londres, você tem várias cidades da Europa, né? Já estão manifestando, vão se manifestar agora os brasileiros que moram em Miami. Enfim, eu acho que essa manifestação ela acabou tomando conta de vários países, né? Os brasileiros que moram fora estão reagindo, estão dizendo que o que está acontecendo aqui no Brasil não é correto, politicamente correto, né? Eu acho que o povo tem que realmente se rebelar. É o momento da juventude, a juventude tem que defender os seus ideais, os seus sonhos, e eu acho que é isso que tem que estar acontecendo. E eu acho que, antes de mais nada, a juventude está mostrando nesse momento também que ela não está alienada a tudo isso que está acontecendo, coisa que se acreditava há pouquíssimo tempo atrás, que estava todo mundo vivendo só preocupado com outras coisas, com futilidade, com coisas pequenas, mas não, a juventude está acordada, está acordando quem ainda não acordou, né? E está realmente preocupada com um futuro melhor, né? E você sabe, Jane, isso é uma bola de neve, ou seja, você viu o que aconteceu com aquela violência praticada na quinta-feira aqui em São Paulo, ou seja, essa violência ela tomou um tamanho, né? As pessoas que efetivamente repudiavam os manifestantes passaram, na verdade, a se aliaram a essa causa, né? Hoje tiveram no Facebook mais de 250 mil pessoas
confirmaram a presença, né? Ontem, segundo o noticiário, nós tivemos mais de 65 mil pessoas na rua. Acredito que tinha muito mais do que isso, né? Porque acabaram se dividindo em 3 grupos, enfim. E foi uma coisa muito interessante ontem que aconteceu, que os manifestantes, quando eles se reuniram no Largo da Batata, acabaram repudiando as bandeiras do PSTU, do PSOL, ou seja, não é uma manifestação de partido político, política no isso meio. é uma manifestação da sociedade, essa é uma indignação da sociedade, o que eu achei isso muito representativo, muito forte, né? Muito interessante os e-mails que estão chegando. Aliás, eu continuo convidando você a participar do nosso programa hoje. Vamos fazer aqui um grande fórum de discussão, cada um falando aí quais são os seus motivos de indignação. Se você tiver mais que um, pode listar, pode mandar pra gente. Coloque aí o seu parecer a respeito do que está acontecendo nesse importante momento que o Brasil está vivendo. Ó, Maria José Lima diz o seguinte: bom dia a todos. O programa, como sempre, trazendo à mesa de discussões, sem máscaras, os assuntos que estão na ordem do dia. O Brasil está acordando do topor e agora é a hora de continuar as manifestações para mostrar ao governo que não estamos satisfeitos com a situação. O ideal seria uma manifestação pacífica, mas sempre tem aqueles que se infiltram no movimento para fazer uma baderna, ou por conta própria, ou por mando de outros, né? O importante é a população entender que tudo isso deve se estender até as urnas. Tá aí uma coisa muito interessante da gente parar para pensar, né? A reflexão que a Maria José Lima faz, e eu agradeço pela sua participação, antes de mais nada. A gente não pode esquecer, né, do que aconteceu no passado no Brasil, mesmo porque a gente vê que existe na história uma série de manifestações populares que aconteceram e que de fato trouxeram grandes transformações, como foi o caso de 1992, o impeachment de Fernando Collor, que hoje é senador de novo. Quer dizer, é uma coisa que não faz o menor sentido. Por que o pessoal naquela época tinha razão em tirar ele de lá e por que botaram ele de novo? Eu não estou fazendo campanha contra ninguém, eu estou fazendo aqui um resgate histórico. Por que isso acontece? Gente, tem uma coisa interessante na história. Se você pegar na década de 70, você teve a questão, obviamente, que foi a ditadura, ou seja, que foi um marco de violência. E depois, em 92, você teve a questão do Collor, ou seja, botaram para fora um presidente da República. E agora, em 2013, tem todas essas manifestações. Então, isso demonstra efetivamente que o brasileiro, ele dá um tempo para o político fazer aquilo que efetivamente ele quer, né? Aquilo que deve ser feito por um país. Agora, se passaram 20 anos, nada se fez, ou seja, as coisas continuam exatamente da forma, com alguma evolução. Entretanto, o país tem que continuar, tem que ir para o sentido do progresso, do sentido da inovação, né? Olhar para o povo, né? O que eu sempre digo, o paciente melhora com a atenção. Quando você não dá atenção para o paciente, ele morre. E a sociedade não vai morrer, isso demonstra que a sociedade está acordada, a sociedade está viva. E efetivamente isso está dando um susto nos políticos, né? Isso sem dúvida nenhuma. Tá? Vamos fazer o seguinte, te convido a passar para o outro ambiente aqui do nosso estúdio, por favor. Doutor Eduardo, aqui tem pessoas que participaram das manifestações aqui em São Paulo ontem, e eu tenho um prazer enorme em recebê-las aqui no estúdio hoje para conversar e para dizer as suas impressões, né? O que está acontecendo nas ruas aí, para trazer aqui para o estúdio. Eu quero parabenizar, antes de mais nada, e dar as boas-vindas a galera que está aqui. Isabela Santoro, que é estudante, tudo bem? Bem-vinda. Também Fernanda Fantinel, também estudante. Bem-vinda. Estudantes aqui da Casper, inclusive, tá? E o Rogério Moreto, que é ator e cantor, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo também ao Revista da Cidade. Obrigado. Todos eles estavam na manifestação e vão contar pra gente daqui a pouco como é que as coisas aconteceram por lá. Antes eu vou dar um recadinho e volto já. Pode ser? Vem comigo então. Esse recado, gente, tem tudo a ver com beleza, com a saúde dos seus cabelos. Ai, que delícia ter cabelo bonito, poder dar aquela, como dizem por aí, aquela cabelada na frente do espelho. Vida pra esses cabelos. Tudo bom, isso aí, você não pode ficar parado, sem fazer nada. Olha se aqui, cuidar. Lógico, vai deixar seu cabelo cair? Não, vai deixar ele feio, opaco, sem brilho. A mulherada é danada, né? E faz escova, e faz... E química. E chapinha, tudo isso. Precisa também, mas tem que cuidar. Sim, então, mas tem que cuidar. Você tem que ter um suplemento nutricional, que é esse, o Dax Hair. Você não vai passar no cabelo, nem nada disso. Você vai ingerir essas cápsulas, né? Então, você vai tratar de dentro pra fora essa
queda, né? Esse cabelo. Porque tem vários motivos, né, Rê? Não só essas coisas que a gente faz no cabelo, mas o dia a dia, o estresse. A má alimentação. Tudo isso, né? Então, na alimentação, às vezes a gente não tem essas substâncias que tem aqui no Dax Hair. E que são importantes para o seu cabelo saudável. Para você evitar a queda de cabelo, você estimular o crescimento, ter mais vida, ter aqueles fios assim, brilhando, né? Um cabelo bonito, na verdade. Cabelo forte. Biotina tem na composição, tem vitamina B6, tem zinco, tudo isso é importante, né? Então, se você for fazer fórmulas manipuladas, eles têm essa biotina, é importantíssimo, tá? Legal. Para esse suplemento. Então, é um suplemento, são cápsulas que você vai ingerir diariamente, então você vai completar essa alimentação que às vezes não tem, né? O zinco, não tem a biotina, não tem a vitamina B6, aí sim, aí você vai ver a diferença dos seus cabelos, tá? E é impressionante, mesmo que a gente faça uma boa alimentação, aquele prato colorido, como todo mundo diz que é o mais saudável, e é de fato, sempre falta alguma coisa. Por isso o Dax Hair vem aqui para complementar e deixar tudo mais saudável. É mais um produto Telepost de sucesso, vai agir de dentro para fora, na raiz do problema, ó. Liga, a promoção está imperdível do Dax Hair, é para você ter mesmo e acompanhar diariamente seus cabelos bem bonitos. E você vai ver, quanto mais caixinhas você compra, mais barato fica. No cartão de crédito tem ainda mais desconto? Mais barato ainda. Por isso você tem que ligar e aproveitar essa mega promoção. Isso. 3040 8400 3040 8400. Obrigada, minha linda. Obrigada a você, querido. Beijo, até já. Tô voltando pra gente continuar conversando a respeito das manifestações que estão acontecendo, e hoje tem manifestação marcada para logo mais, né, pro final da tarde. Quero saber se vocês vão estar por lá hoje também. Com certeza. É. Você tá desde o começo nas manifestações, né, Rogério? Estava me contando aqui nos bastidores que você participou desde a primeira. Eu queria que você contasse pra gente se teve alguma evolução em termos de objetivos, de abrangência de assuntos. O que você sentiu estando lá dentro? Olha, graças a Deus teve muita evolução. A primeira que eu participei foi o Fora Renan. E assim, uma das coisas que até eu comentei bastante na minha página no Facebook, foi justamente isso. Eu falei, gente, tinham 2.000 pessoas na manifestação. Nós ficamos num grupinho extremamente pequeno, em frente ao MASP aqui na Paulista. E aí eu falei, como pode? Porque quando é carnaval, você lota essa Avenida Paulista. Quando é festa, Réveillon, você lota essa Avenida Paulista. E quando você vai correr atrás daquilo que é teu de direito, tem 2.000 pessoas. E aí a diferença dessa manifestação para que nós vimos ontem, que eu estava lá no meio, que eu fiquei assim extremamente emocionado de ver a quantidade de pessoas, e é como o doutor falou ali, eles estão falando de 65 mil, mas eu acredito assim firmemente que no mínimo tinha 500 mil de pessoas na Paulista. Eu tirei umas fotos e assim, é impossível, porque você olhava para um lado da Paulista, você não enxergava o final. Você olhava para o outro lado, você não enxergava. Então é impossível que tinha 65 mil pessoas ali. E vocês acreditam que essa manipulação de números que muitas vezes meios de comunicação fazem... Aqui a gente não faz manipulação de nada, por isso a gente quer mais é a verdade. Eu acho que isso é o que importa para as pessoas que estão assistindo em casa. Por isso que eu tô achando esses números muito controversos. Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas, alguns meios dizendo que só no Rio de Janeiro tinham 200 mil pessoas, no total, no Brasil inteiro, 230, não faz o menor sentido. Não faz. Então por que estão querendo fazer isso? Por que estão querendo fazer a coisa ficar muito menor do que na verdade ela é, né? Isso é verdade. Ontem teve uma reportagem que eu vi, que eu tive a oportunidade, que realmente me emocionou e tocou muito. Foi uma senhora de 82 anos que veio para a Avenida Paulista. Olha que e ela deu uma declaração, ela disse que realmente o Brasil precisa mudar. Né? O Brasil precisa ser... Então é uma manifestação de alguém que viveu o suficiente para poder ver toda a história, né, para poder se indignar o suficiente, são 82 anos, ou seja, ela passou por todo tipo de experiência e estava vivendo mais aquela emoção, aquela energia da Avenida Paulista. Então isso é exemplo para essa juventude, ou seja, não pode perder a esperança do sonho, né? Eu acho que tem que viver esse sonho. Eu acho que os jovens, quando os estudantes vão para as ruas, e eu vejo aqui 2 estudantes, quando vão para a rua, eles estão assegurando o seu futuro, né? Ou seja, de realmente trabalho, habitação, transporte, e
não tem essa questão que algumas pessoas estão dizendo que esses movimentos são movimentos sem causa. Quem está dizendo isso são os políticos. Claro. Né? Aliás, quem está sem causa realmente são os políticos. Né? Então eu acho que isso, Regiane, me deixa bastante envaidecido e me deixa bastante alegre, porque efetivamente quem viveu lá atrás e viu algumas coisas, né, é óbvio, e vê hoje que essa juventude está indo por alguma coisa, e nós não estamos falando nesse caso pontual ou naquele, está falando da indignação de uma sociedade. E insatisfação geral, né, o que está acontecendo. E assim como a gente vê na ponta 82 anos participando ativamente, a gente vê essa juventude também, as meninas estão aqui, não nos deixam mentir, 18, 19 anos. É a primeira vez que vocês participam de uma manifestação desse tipo? Nessa manifestação dos 20 centavos foi a primeira vez. Na verdade, não é só de 20, né? Da questão do aumento do ônibus foi a primeira. E o que motivou vocês aí para as ruas? Eu fui mais pela repressão que teve no quarto ato, que eu achei o povo tem direito de ir na rua. Eu fui pelo meu direito de poder me manifestar. Eu também concordava desde o começo dos 20 centavos, das causas que eles defendiam, mas o que foi o marco para mim para ir foi a repressão que aconteceu no quarto. Eu também. Que assim, eu também sempre, como eu falei, eu sempre apoiei essa causa. Mas quando eu vi que as pessoas estavam simplesmente mostrando sua opinião, que é uma coisa que eles têm direito, e não estavam deixando, estavam reprimindo, isso dá mais vontade de ir pra rua, isso dá mais vontade de falar, caramba, o povo é o dono da rua, o povo pode sim se manifestar. É absurdo não poder fazer isso. E aí deu mais vontade ainda e eu fui de qualquer forma, eu iria de qualquer forma. A gente foi preparada para o pior e graças a Deus não aconteceu. Foi muito tranquilo. Foi tranquilo estar lá dentro? Conta quais foram as impressões que vocês tiveram. Eu achei assim extremamente importante e até falar isso, porque do começo ao final você não viu nenhum tipo de confusão. É claro que tem uma meia dúzia, que é um pessoal que está ali, independente de estar ali ou qualquer outro lugar que ele tivesse, eles vão na intenção de... Tem gente que se filtra para fazer valer, tipo de, exatamente, tem, né? De algum tipo de confusão. Mas no geral, se você tivesse ali 500 mil de pessoas, elas estavam com a intenção realmente da paz e do protesto por busca de respeito ao cidadão, respeito ao cidadão brasileiro, que eu acho que é a única coisa que hoje a gente precisa. E é muito legal você falar isso mesmo, porque eu acredito que muitas pessoas deixaram de ir para as ruas justamente por medo desse quarto ato, que foi na quinta-feira passada, né, que a gente se lembra que realmente tiveram ali confrontos muito intensos com a polícia militar, né? E eu acredito que vocês passando essa impressão de quem estava lá dentro e de que foi um ato totalmente pacífico, isso vai encorajar ainda mais pessoas a participarem, a adesão vai ficar cada vez maior. Eu presenciei ontem, como o doutor estava falando, tinha senhoras, tinham senhores de cabelo branco, né, parecido com meu avôzinho ali caminhando no meio do povo. Algumas pessoas até, eu fiquei admirado, porque caminhava até bem devagar, né, ali com aquela dificuldade para andar, mas caminhando. E outra coisa que foi muito bacana, quando nós estávamos subindo a Avenida Rebouças, você olhava dos dois lados da avenida, em todos os prédios, o pessoal dando apoio da janela do prédio, sacudindo toalha branca, aplaudindo a passeata. Então assim, era muito claro que não existia ninguém contra o movimento, que todo brasileiro está a favor do movimento, porque como ela falou, a questão não são os 20 centavos de aumento na passagem, é muito mais coisa que já vem, né, de anos atrás, que está preso dentro de cada cidadão, né, dessa injustiça, da impunidade, da corrupção, e agora é a hora de soltar esse grito. E a gente percebe que cada pessoa tem o seu foco principal da indignação. Pode ser que seja um misto de tudo, pode ser que seja uma coisa mais pontual, que atinja diretamente aquela pessoa no dia a dia dela, enfim. Mas cada um tem, independente do lugar do país que está assistindo. Inclusive aqui, olha só, no Pará, a Márcia, ela está dizendo aqui que a gente está dando apoio para essas manifestações, que ela está achando muito legal e tudo mais. Que no Pará, por exemplo, 300 cachorros foram mortos, quer dizer, isso foi feito pela prefeitura, ela está aqui totalmente indignada. Também é uma condição para que as pessoas fiquem indignadas e coloquem a sua posição e coloquem o seu manifesto. Eu acho super válido, independente do motivo, a gente precisa realmente protestar. A Rosilene, por exemplo, está dizendo, não é só por 20 centavos. O prefeito não quer admitir a baixa qualidade dos serviços prestados nos ônibus de São Paulo. Vejo muita coisa errada, motoristas em alta velocidade, assalto a passageiros, sujeira nos bancos, motoristas que deixam outros passageiros entrarem gratuitamente, cobradores, motoristas mal educados, superlotação, enfim. Chega a São Paulo.
Paulo, mais uma indignada aqui. Então, realmente isso tudo é muito válido. Agora, para vocês, meninas, vocês acham que de todos esses motivos, todos os gritos de guerra que estão sendo colocados nas ruas, quais que vocês acham que são os mais importantes e que podem repercutir ainda mais no futuro de vocês, dos seus filhos e do Brasil? Eu acho que a questão principal é que finalmente é como um dos hinos estavam falando, o povo acordou. Essa manifestação, ela provou que o povo não tem mais aquela vontade de vou ficar no Facebook, vou ficar nas redes sociais, fazendo meu protesto e vou ficar em casa. Eu acho que o principal não é nem tão as causas, é as consequências que esse manifesto criou. A gente mostrou que a gente tem muita força sim, não tinha 65 mil pessoas na rua, não mesmo, devia ter muito mais, devia passar de 1 milhão, certeza, assim, ao todo, até não só na Paulista. A Paulista com certeza tinha mais de 1 milhão, na Faria Lima, que é onde eu estava, também. Tinha pessoa pra frente, pra trás, passava gente sem parar. E assim, isso prova que a pessoa tem vontade, o povo tem vontade de mudar as coisas para N aspectos. Então, tanto a passagem de ônibus, quanto a PEC 37 abordaram muito, a questão do nascituro. Então, todas essas questões provavelmente vão ter consequências no futuro, que as pessoas vão mostrar o quão indignadas elas estão com isso. E essa divisão de pessoas, um tanto aqui, outro ali, isso foi feito propositadamente? Ou foi uma questão de falta de organização e foi cada pessoa para um canto da cidade para se manifestar? Eu acredito que isso aí foi até por um fator de logística. Para parar a cidade? São pontos específicos, são pontos importantes, né? Que é ali da região da Berrini, da Estaiada, a Faria Lima, a Paulista. São pontos importantes de São Paulo que eles quiseram causar esse efeito mesmo de paralisação da cidade de São Paulo. Mas eu não acredito que foi mal organizado, muito pelo contrário. Eu acho que até assim surtiu até um efeito melhor, porque você tinha o pessoal aqui e quem estava lá na Berrini também estava sentindo o mesmo efeito de quem estava na Paulista. Certo. E isso é importante. Porque também não adianta você aglomerar só num lugar, você vai ter um número, mas você não vai dar aquele impacto de paralisação que era a intenção. Eu tenho a impressão que isso foi realmente estratégico, foi logístico, como ele colocou. Como na quinta-feira nós tivemos um problema, que foi realmente a manifestação, ela foi retalhada, ela foi violentamente punida, porque aquilo lá foi uma punição, né? Ou seja, foi julgado e punido todos os manifestantes e de uma certa forma a polícia militar ela tem um número restrito de policiais, que é o choque, que é onde faz. Então, o que acontece? 3 grupos separados, a polícia não teria possibilidade de dominar os três grupos. Não teria estratégia para isso, nem pessoal. Não teria. Então, isso foi realmente estrategicamente pensado. E dessa vez a atuação da polícia, na sua opinião, como é que foi, doutor Eduardo? Teve uma cena que ontem eu estava em reunião de conselho, a OAB se manifestou inclusive, isso em reunião de conselho, levantou a bandeira que é legítima, é legal, né? E a atuação da polícia ontem eu acho que foi exemplar. Foi exemplar por uma única razão. Primeiro porque faz parte do povo também, né? Eles também são achacados, eles também são reprimidos, né? Ou se eles são reprimidos pelo sistema ou são reprimidos pelos seus coronéis, Então, eu penso que a polícia ontem realmente agiu de forma correta, diferentemente de quinta-feira. Tá certo. Deixa eu agradecer então a presença de todos aqui no estúdio hoje. Muito obrigada pela participação. Parabéns a vocês. Eu gostaria que vocês repassassem aí os nossos sinceros agradecimentos a todos que estão participando desse momento tão importante aí, fazendo história no nosso país. Então, Rogério Moreto, que é ator e cantor, muito obrigada pela presença aqui. Fernanda Fantinel, estudante. Também Isabela Santoro, também estudante. Muito obrigada. Doutor Eduardo Leite, mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Boa o resto de semana, né? Esperamos que as manifestações continuem exatamente pacíficas da forma em que foi demonstrada ontem. Pelo menos em São Paulo. Está convidado a voltar no restante da semana para a gente continuar conversando sobre esses assuntos, tá bom? Para fazer contato do Dr. Eduardo Leite, facebook.com/500 melhores júris. Pessoal, boa manifestação para todos hoje também, né? Obrigado, até a próxima. Tchau.